Hoje na nossa série O Ministério eu quero falar 4 coisas sobre o dízimo. Seja bem-vindo ao nosso canal Maná de hoje, eu sou o pastor Luiz Antônio e você está assistindo a nossa série O Ministério. O dízimo na experiência de Abraão foi um ato de reconhecimento de soberania. Quando Abraão entrega o seu dízimo a Melquisedeque, ele está reconhecendo a grandeza daquele que ele considerou, pelo menos naquele momento, maior do que ele, porque senão não entregaria o dízimo para ele. Naquela época, quando uma pessoa entregava o dízimo a outra, estava reconhecendo a sua grandeza, estava reconhecendo que essa pessoa era digna de receber essa honra, de receber o seu dízimo. E foi isso que Abraão fez a Melquisedeque, Malquisedec, o rei de justiça. É uma representação da pessoa de Cristo. Melquisedeque é uma figura, um tipo de Cristo. E Abraão entrega para ele o seu dízimo, o dízimo dos seus despojos, num ato de reconhecimento de grandeza, de reconhecimento de soberania. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar então sobre o dízimo. O dízimo em Abraão é reconhecimento de soberania. Muito tempo depois, o seu neto Jacó também faz uma proposta para Deus e entrega o seu dízimo agora num ato de agradecimento. Jacó diz para Deus que se Deus lhe desse comida, roupa e segurança de tudo que lhe viesse à mão, ele daria a Deus o dízimo de tudo isso que lhe viesse à mão. Então Jacó sempre foi astucioso, né? Sempre foi negociador. Ele negociou a primogenitura do irmão por um prato de guisado, de lentilha, como vocês bem conhecem. Então, ele agora está negociando com Deus. Ele diz, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der comida, se o Senhor me der roupa e se o Senhor me proteger nessa viagem que eu faço, de tudo que me vier à mão, certamente lhe darei o dízimo. Então, em Jacó, o dízimo é um ato de agradecimento. E depois, na Torá de Moisés, na Torá HaKohanim, na lei dos sacerdotes, o dízimo é visto agora não mais como um ato de reconhecimento de soberania ou de agradecimento, mas na lei de Moisés o dízimo é visto como um imposto. O dízimo é visto como um mandamento de Deus para as 12 tribos, ou melhor, para as 11 tribos de Israel. O dízimo deveria ser trazido e ele serviria então de sustento para a tribo de Levi. De todas as 12 tribos de Israel, na terra de Canaã, na terra da promessa, todos receberam uma herança na terra. Na reforma agrária que Deus fez, todos eles receberam um espaço, um pedaço de terra para viver, plantar, colher e etc. Mas Levi não. A Bíblia diz que a herança de Levi era o Senhor. Levi foi escolhido para o sacerdócio, para a ministração, para intermediar entre as 11 tribos e Deus, Yahvé. Então, Levi não recebe herança na terra. Os dízimos das 11 tribos de Israel seriam, então, a herança de Levi, seriam o sustento de Levi. É por isso que Deus reclama com Israel, em Zacarias capítulo 3, versículos 9 e 10, que está sendo roubado por Israel. Ele diz assim, roubará o homem a Deus? Uma pergunta. É mais uma pergunta retórica, né? Aquela pergunta que leva a pessoa a pensar. E o próprio Deus responde, todavia vocês me roubam. E ainda perguntam, em que nós te roubamos? E a resposta de Deus é, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Essa ação de sonegação do dízimo das 11 tribos para o sustento de Levi foi interpretado por Deus como um roubo, porque eles estavam quebrando o acordo. Então todo mundo recebeu espaço na terra e Levi recebeu o cargo, peso do sacerdócio e agora o seu direito estava sendo sonegado. Então Deus diz para as 11 tribos que eles estavam roubando a Deus, roubando o direito de Deus de pagar Levi pelo seu trabalho. Então, na Torá de Moisés, o dízimo é uma imposição. O maaser, a 10ª parte,
Foi uma imposição de Deus para as 11 tribos, para que Levi pudesse ser sustentado. Na Torá de Moisés, em Levi, o dízimo, então, é um mandamento. O dízimo, então, é um imposto colocado por Deus para o sustento dessa tribo. Então, em Levi, o dízimo não é uma opção. Em Abraão, o dízimo era uma opção. Abraão podia entregar ou não. Em Jacó, muito mais, era uma opção. Mas em Moisés, na Torá de Moisés, o dízimo é uma imposição. E na experiência cristã, nós vemos o dízimo como uma obra de amor. Não existe uma prescrição ampla como existe na Torá para o dízimo, não existe no Novo Testamento. Mas certamente que ninguém que quiser pegar 10% do seu salário e entregar para alguma instituição missionária, entregar para o sustento de algum missionário que esteja trabalhando no campo, entregar para o sustento de alguma igreja, de algum pastor, não estará cometendo um erro, não estará cometendo nenhum pecado, não estará debaixo de maldição, como muita gente diz que quem pratica as obras da lei está debaixo de maldição. Mas como você acabou de ver aí na construção da nossa ideia, o dízimo é muito mais antigo do que a lei de Moisés. O dízimo aparece em Abraão, aparece em outros povos. Se você fizer uma pesquisa mais apurada, você vai ver que outros povos eram tributados pelos seus reis em 10% da sua renda para o sustento do reino. Então, a gente percebe que em Abraão é uma coisa voluntária, em Jacó é uma coisa voluntária, em Moisés vem a ser um tributo, porque senão Levi não seria sustentado. E depois da lei, quando a lei encerra e agora entra a graça, caso alguém queira fazer, não pode ser condenado. Por que você vai condenar uma pessoa que quer fazer uma obra social, que quer ajudar, que não é avarenta, que quer dispor do seu salário, da sua renda, quer dispor 10% para ajudar uma instituição, uma igreja, ou mesmo uma pessoa. Então, o dízimo, na experiência cristã, ele é um ato de amor. Jamais será condenado por Deus e não deveria ser condenado por pessoas inteligentes. Claro que na experiência cristã, claro que agora, na nossa época, você não pode comparar o dízimo, não pode fazer do dízimo uma imposição como era na lei de Moisés. Isso aí fica claro no texto bíblico, no panorama bíblico. Mas qualquer pessoa que queira fazê-lo, deve fazer, pode fazer, sem nenhuma condenação. A propósito, é um ato louvável, tá bom? Então essa é a nossa exposição hoje de 4 coisas sobre o dízimo. Em Abraão é reconhecimento de soberania, em Jacó é um ato de agradecimento, na Torá de Moisés é um mandamento e na experiência cristã é um ato de amor. É isso por hoje. Se você está gostando da nossa série O Ministério, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe um like, porque se você deixar um like, o YouTube vai entender que você está gostando do nosso canal e dos nossos vídeos e vai nos indicar para outras pessoas. E ative o sininho e marque todas as notificações. Assim você será notificado de todos os vídeos que eu publicar aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.